Senhor, juventude de Cristo! Que bom ter você aqui! Fique com a gente porque está começando mais um Conectados na Lição. Sejam todos bem-vindos a mais um Conectados na Lição. Estamos aqui estudando a revista Conectar Mais Jovem, que traz o tema O Tabernáculo, a Tipologia Redentora de Cristo. E hoje trazendo a 13ª e última lição desse trimestre. Gente, muita coisa boa aconteceu aqui, né? O tema, o Tabernáculo e as festas anuais. E estamos recebendo o nosso convidado especial, comentarista da lição, Pastor César Rosa de Melo. Pastor, seja muito bem-vindo e eu já quero fazer a primeira pergunta ao Senhor. Quais os objetivos das festas em Israel? Deus estabelece festas. Eu sempre digo que Deus tem objetivos bem estabelecidos na instituição de alguma coisa. E as festas é uma delas. Quando Deus coloca isso no calendário judaico de comemoração, Deus quer que algumas verdades fiquem impressas no coração do povo e eles jamais venham esquecer disto. Então as festas em Israel serviam primeiro para lembrá-los acerca do que Deus havia feito na vida deles. Quando o ser humano esquece daquilo que Deus faz ou fez, ele abre brecha para a ingratidão. As coisas caem no esquecimento. Então Deus não queria que o povo esquecesse de onde eles estavam e onde eles estão hoje. A Santa Ceia, por exemplo, que é algo que foi instituído pelo Senhor Jesus e nós até hoje comemoramos, participamos, celebramos. Ela tem essa finalidade. Tanto é que a Santa Ceia, ela tem um viés. Qual é o viés? Fazer isso em memória de mim. Eu preciso trazer Deus à memória. Então as festas em Israel trabalhavam com verdades que precisam ficar cravadas no coração e na mente do povo. Não somente isso, a festa é para lembrar do povo sobre a providência e a fidelidade divina. Alguns atributos da divindade precisavam ficar calados na mente daquele povo. Sabe por quê? Em determinados momentos, viria crise sobre a terra e o povo teria que confiar na benevolência divina, na fidelidade divina, na providência divina. Por exemplo, existia um tempo em Israel que era o ano sabático, onde ninguém trabalhava. E nesse período, o povo experimentava a providência divina, ninguém trabalhava, mas a providência divina vinha e o povo tinha o que comer e o que colher. Então, quando Deus estabelece festas, coisas precisam ficar impregnadas na mente. Que nos dias atuais também nós venhamos repensar sobre as nossas festas, sobre as nossas concentrações, e mesmo com todo o rigor, o que acontece? No livro de Isaías, logo no primeiro capítulo, você vai ver Deus indignado com a nação, porque Deus estava cansado das aglomerações dele, dos cultos vazios, porque eles se ajuntavam, mas não obedeciam os mandamentos. Querido, que não venhamos cair no esquecimento do que a festa significa para nós, mas que nós venhamos trazer bem latente na nossa alma aquilo que Deus fez na minha, na sua vida, na nossa vida. Pastor César, agora queremos saber, o senhor pode explicar a conexão da festa do Pentecostes com o Pentecostes de Atos capítulo 2? A expressão Pentecostes, o próprio nome fala, penta quer dizer 50º dia depois da Páscoa. E é uma festa comemorada em Israel, onde o povo trazia as primícias da terra para ofertar diante de Deus. Pois bem, no Novo Testamento, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o que encontramos é a expressão "e cumprindo-se o dia do Pentecostes". Vamos pegar esta palavra aqui para você entender primeiramente. Jesus morre na Páscoa, Pentecostes, 50º dia depois da Páscoa. A Bíblia diz
que Jesus passou o intermédio de 40 dias sendo visto pelos seus discípulos e por algumas pessoas. Dentro de 40 dias, Jesus é recebido no céu, acontece a sua ascensão. E por 10 dias o povo fica em Jerusalém, a Bíblia diz que quase 120, ficam em Jerusalém, reunidos em oração, esperando a promessa, porque Jesus havia falado, e Lucas deixa isso registrado, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 24, 49, 50 de Lucas. E o texto, olha só, 40 dias Jesus passa sendo visto, mais 10 dias em oração e cumprindo o dia do Pentecoste. Literalmente, naquele exato momento, estava começando a festa do Pentecostes. Mas no dia do Pentecoste, olha só, cumprindo o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os crentes que estavam orando por um período de 10 dias. E de repente veio do céu como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Ou seja, cumpriu-se a palavra de Jesus que viria o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Todos foram cheios do Espírito Santo, foram vistos línguas como que de fogo que pousavam sobre cada um deles. O milagre ali foi tão grande que, além de ter todo o fulgor do Espírito Santo descendo sobre a vida deles, foram vistos por outras pessoas. E a notoriedade disso foi maior ainda. Por quê? Porque sendo aqueles homens judeus, eles estavam falando em outros idiomas, a expressão ali, glossolalia. Você vai encontrar no Novo Testamento glossolalia, heterolalia, xenolalia. Tudo isso para dizer sobre o batismo com o Espírito Santo. Glossolalia, outro idioma. Heterolalia, outras línguas. Xenolalia, língua estranha. Você vai encontrar isso em várias partes das Escrituras como evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas o milagre no dia do Pentecostes foi maior, porque tinha ali várias nações representadas, vários idiomas. E de repente, 3 horas da tarde, começaram a falar em idiomas que eles não frequentaram a escola. E pessoas que estavam ali falavam, como é que pode esses homens indoutos estarem falando idioma do nosso país? Pentecostes, o dia que Deus escolheu para iniciar a vida da sua igreja. O dia da primícia no Antigo Testamento se tornou o dia da implantação da igreja com o derramamento do Espírito Santo. Querido, que eu e você venhamos a cada dia mais pensar naquilo que Deus fez por nós. O que Jesus fez por nós é muito mais do que qualquer sacrifício do Antigo Testamento. O que Jesus fez por nós foi abrir os mistérios do céu, dar para a sua igreja, nos arregimentar para uma batalha e falar, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lembre sempre, todo o poder que Deus nos confere não é para ficarmos entre 4 paredes, mas para fazer uma obra para Ele. Que obra é essa? Ide a todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura. Pode entender uma coisa, debaixo da unção do Espírito Santo, nós conseguiremos ganhar o mundo para Jesus. Então, avante, missionário. Vamos enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém mais pode trabalhar. Pentecostes tem que se desembocar em almas para Cristo. Muito bem! Lembrando a você, Juventude de Cristo, que a editora Betel disponibiliza o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, totalmente gratuito lá no nosso site, que certamente vai agregar e muito aos estudos da palavra, com dicas, textos, indicadores, que vai com certeza agregar e muito o seu conhecimento. Recebendo hoje aqui a nossa representante da Juventude de Cristo, a nossa querida Juliana Nascimento, ela é diaconisa, teóloga. Juju, o que você trouxe hoje para agregar o PIL da lição de hoje? Obrigada, Tianinha. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez, terminando esse trimestre tão abençoado. O tema da semana do PIL é a importância dos pais na formação de uma nova geração.
Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Eu já quero fazer a pergunta aqui para o nosso querido pastor César Rosa. Pastor, a juventude quer saber qual é a mensagem da festa da Páscoa? A festa da Páscoa, como o próprio nome diz, né? Páscoa. Que nada tem a ver com aquilo que eu e você muitas vezes aprendemos na escola a respeito da Páscoa. Infelizmente, na nossa cultura, Páscoa tem a ver com ovos de chocolate e tantas outras coisas. Porém, a Páscoa, em seu sentido da palavra, significa passar por cima. E essa verbete foi cunhada justamente na noite em que o povo sai do Egito, onde Deus estabelece que naquela ocasião deveria se matar cordeiro, deveria ter pães sem fermento e deveria ter ervas amargas. E naquela noite, sangue foi passado nas vergas da porta. Porque quando o anjo passasse e não encontrasse sangue na verga das portas, a morte chegaria naquele lugar. Mas onde tivesse o sangue nas vergas da porta, o anjo passava por cima. Daí vem a expressão Páscoa, passar por cima. Então, num sentido etimológico da palavra, seria a vida poupada pelo sacrifício. E na comemoração dos judeus, as ervas amargas simbolizavam os momentos de angústia, os momentos difíceis que passaram no Egito. Queridos, isso é tão importante, porque quando nós lembramos do quanto sofremos, valorizamos mais a libertação que Deus nos deu. Mas não somente isso, os pães sem fermento simbolizava que a nossa vida não poderia ter misturas de coisas contrárias à palavra de Deus. Deus exige do seu povo uma vida separada, uma vida de santidade. Então a Páscoa simboliza também não somente pensar nos momentos de agrulhas e de dificuldade, mas também pensar na nossa missão. Fomos chamados para viver uma vida de santidade, mas também celebrar a libertação de uma vida que tínhamos. Quando nós transportamos isso para o cristianismo, Jesus morre numa Páscoa para dar um significado para nós. Ele hoje é a nossa Páscoa. Jesus foi o Cordeiro Pascual que morreu, que nos ressuscitou para uma nova vida. Mas que nós jamais venhamos esquecer disto, que em Cristo é que obtivemos a vida eterna e a libertação de uma vida que estávamos determinados para a morte, o nosso pacto era com a morte, mas em Cristo temos uma nova vida, conforme diz Paulo, nova criatura as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual. Perfeito! Conectou? Pois é, a Editora Betel disponibiliza para você, lembrando a você, hein, que nós temos nosso livro subsídio do trimestre, o Tabernáculo e a Revelação de Jesus, que certamente vai ampliar e muito seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos a audiência, o carinho, você que está compartilhando, comentando e curtindo aí o nosso canal. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe.